Olá pessoal, aqui quem fala é Karina Dias e estamos com o podcast Unifacisa e recebendo aqui grandes egressas do curso de farmácia que vão contar para a gente a sua história no empreendedorismo. Esse projeto ele faz parte do programa Alumni para a gente trazer os nossos egressos para contar a sua história e inspirar aí, quem sabe, novos empreendedores. Estamos aqui em um ambiente físico que é o Centro de Convenções de Campina Grande, na Feira do Empreendedor. Um grande evento que também consagra novos empreendedores, visitantes. E com isso, recebo aqui as queridas Viviane e Mariana. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo convite. Ah, olha só, a gente vai trazer aqui mais um bate-papo, tá? Para que a gente inspire um pouquinho as pessoas, que vocês contem as histórias de vocês. E eu quero muito conhecer de coração que de fato pulsou o coração de vocês para empreender. Vou começar então com Mariana. Mariana, conta um pouquinho para a gente como foi a ideia de abrir uma farmácia, uma drogaria. Na verdade, eu me formei em 2021, trabalhei em distribuidora de medicamentos, fui para o Paraná, trabalhei em uma rede de farmácia lá. E aí, em 2024, eu retornei, no final de 2023, eu retornei para Paraíba e começou esse desafio aí de montar a farmácia. 2024, no final de 2024, já estava com a burocracia para abrir a farmácia. Em 2025, agora em janeiro, a gente conseguiu abrir. Legal. Mas quando você estava na graduação, você já estava com esse sentimento de empreender? Ou teve alguém que te inspirou, que te ajudou nessa decisão? Na verdade, eu abri a farmácia porque eu passei em medicina lá na Facisa em 2024. Então, para custear o curso, eu abri a farmácia. Eu já estava aí traçando um plano empreendedor, né? Para que você pudesse alcançar os novos objetivos. Que legal. E aí, me conta um pouquinho. Quais são os desafios hoje dentro do empreendimento? Como é que você faz para driblar aí todos esses obstáculos? Que a gente sabe que vida de empreendedor é praticamente uma trilha. É verdade. São muitos desafios, há muitas responsabilidades, principalmente da parte do farmacêutico, de estar lá dentro, de verificar a receita, ver controlados e tudo mais. Uma parte que é muito desafiador também para esse ramo empreendimento, que eu estou tentando me acostumar, mas a colega aqui é experta, é justamente o marketing, o digital, que está tão no nosso dia a dia e que a gente precisa para ser visto, é aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. E quando você passa em suas redes sociais, nas redes sociais do seu empreendimento, conhecimento alinhado de forma estratégica, você consegue uma confiança maior do seu público. Verdade. Estratégia tá sendo uma palavra que está muito em voga. Então, que bom que você, enquanto empreendedora, graduada em farmácia, está com esse olhar de estratégia. Puxando um pouquinho para a estratégia, Mariana, eu queria que você contasse um pouquinho como hoje é categorizado quando você recebe o seu público-alvo. Você já trabalha alguma situação pontual para atendimento? Você já percebeu que tem um público cadeira cativa na sua farmácia? Ou ele está mesmo no geral? Como é que está funcionando hoje? Graças a Deus, a gente conseguiu uma confiança lá no bairro. É um bairro de classe baixa para média, então muitos deles vão para UBS, para postinho, e às vezes acaba superlotando o posto de saúde sem tanta necessidade, o que a gente poderia resolver na farmácia. Algo simples assim, ao invés de ocupar o tempo e aumentar uma fila de espera de um serviço público, a gente consegue resolver na farmácia de forma simples, com a confiança e com conhecimento específico. Ah, legal, que bom. Agora eu acho que você poderia fazer uma propaganda aí da sua farmácia. Conta aí para o pessoal onde fica, como é que eles podem conhecer, saber um pouquinho mais. A farmácia MP está localizada lá no Portal Sudoeste, em frente à praça principal, e o nosso Instagram é farmáciamp24. Ah, muito bem. E agora eu vou jogar a bola para nossa outra colega e depois a gente vem para cá, tá?
Viviane foi minha aluna de gestão e empreendedorismo. Também foi uma aluna laureada, uma aluna que estava sempre à frente. E na feira de empreendedorismo ela também brilhou. Vendendo sabonete. Vendendo sabonete. Foi Muito ótima a bem. experiência da feira. Ah, que bom. Viviane, eu fico muito feliz em tê-la aqui junto conosco, né? Foi indicada também pela coordenação para estar aqui conversando com a gente. Conta um pouquinho mais, como é essa questão aí, farmácia, social media, conta pra gente. É um processo que às vezes não dá para entender muito como foi esse caminho, né, de escolha, mas acho que foi uma construção mesmo desde a minha infância. Eu sempre fui uma pessoa assim muito criativa, que gostava de criar materiais visuais, assim, desenhos, tudo, vídeos também. Então, quando eu entrei no curso de farmácia, eu tive a oportunidade de desenvolver mais essa habilidade. Por quê? Graças a Deus, a Facisa, ela possibilitou assim, que a gente fizesse muitos seminários e assim, treinava também a parte da fala, de falar em público e também de criar os slides e fazer outros materiais como banners, panfletos, folders para entregar em momentos de educação em saúde. Tudo isso facilitou que eu entrasse nesse meio de design gráfico. A partir do design gráfico é que veio a ideia de, não, talvez tenha como eu trabalhar com saúde, mas de uma forma diferente, de uma forma que não é o tradicional. Aí comecei a amadurecer essa ideia e pensei, nossa, talvez o trabalho de criar materiais visuais para outros profissionais da saúde, para orientar, educar pacientes e até promover o seu próprio negócio, talvez seja uma boa ideia. Aí foi aí que veio essa parte do social media. Legal. A gente tem que hoje a apresentação de um profissional, de uma empresa, frente a uma estratégia de marketing. Está todo mundo em busca, né? A gente teve até a Mariana que comentou que é um dos desafios que ele busca. Mas quem está trabalhando, quem está com esse propósito, quais são os desafios que você encontra na área de social media? Tem algum ou não? Assim, do profissional com o meio, não o meu, né? Isso. Então, eu vejo muito que os médicos têm dificuldade, e outros profissionais também. A gente que é da área da saúde, é difícil colocar no papel de uma pessoa que é leiga. Então, muitas vezes a linguagem fica técnica demais, usa muitos jargões que são da saúde que os pacientes não entendem quando eles veem uma postagem. Isso dificulta a confiança nesse profissional. Então, esse é um dos pontos de dificuldade. A frequência de postagem também, que, assim, profissional da saúde não tem tempo, a gente sabe. Simplesmente não tem tempo de ficar criando materiais, por isso que muitos recorrem a isso do social media, que é muito importante, que é uma pessoa que já vai ter um outro olhar estratégico. E falando em estratégia, também vem o planejamento estratégico. Criar roteiros que façam sentido, por exemplo, para os vídeos, criar um cronograma que também faça sentido com o seu público e também com o objetivo de se destacar no mercado, que a gente sabe que o mercado digital hoje em dia está extremamente saturado. Principalmente assim, e da área de medicina e saúde, então nem se fala. Mas tem lugar para todo mundo se você souber respeitar a sua autenticidade, com respeito também à ética, que é muito importante, código de ética, que algumas pessoas também deixam de lado. Legal. Essa seria uma pinça que eu já iria trazer, essa questão da ética, porque quando a gente trabalha aí com a área da saúde, é uma área sensível. Isso. Né? Tanto para quem vai buscar um profissional ou uma clínica, um empreendimento que atua com saúde, como também com o posicionamento do próprio profissional. Então, você fala um pouquinho sobre desafios. Anteriormente, marketing digital, que é muito importante, a parte do código de ética, que todo social media que trabalha com profissionais da área da saúde tem que saber de qual é salteado, e também a parte também até de psicologia e sociologia, porque como a gente tem que se colocar no lugar do outro, do seu paciente, ou até tem profissionais que produzem para outros profissionais, então a gente sempre tem que estar buscando entender como a mente humana funciona. Então, esses são os pontos que eu mais foco no estudo assim, diário do meu trabalho e que eu acho que me diferencia de muitos profissionais de hoje em dia que só veem de uma forma assim, vamos ter alcance, vamos ter o máximo de números, certo? Mas esses números, eles se convertem realmente em consultas no final do dia? Esses números, eles representam quem você é de verdade? Assim, os vídeos que você faz, tem gente que faz muito assim, vou fazer trend
para as redes sociais e aí isso vai trazer alcance. Mas nem sempre é um alcance bom, às vezes você perde a autoridade. Então, o social media ele tem que ter essa visão do todo mesmo. Legal. Fiquei muito feliz em estar conhecendo um pouquinho mais do que está inspirando as empreendedoras de farmácia nesses dois ambientes. Meninas, a gente está na Feira do Empreendedor, né? Como eu falei para vocês, um evento que ele já aconteceu há muito tempo atrás aqui no nosso estado e em Campina Grande está sendo aqui agraciado com o lançamento oficial do Centro de Convenções. Então, um evento plural, com mais de 14 mil pessoas, muitos empreendedores, muito conteúdo, muita coisa acontecendo. 3 grandes pilares contemplam esse evento, que são empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Nessa perspectiva, Mariana, conta um pouquinho para a gente o que você acredita mais inovador dentro da sua empresa e você, enquanto empreendedora, para estar seguindo aí nessa jornada. A inovação é fazer o feijão com arroz de forma bem feita. Ter um atendimento especializado do cliente, saber escutar ele. Às vezes vai clientes mais idosos, por exemplo, lá para a farmácia só para conversar, distrair um pouco. Então ter essa atenção maior com eles faz uma diferença. E outro que eu esqueci de citar também, no curso de farmácia a gente tem uma cadeira que é de Libras, onde eu pude aprender um pouco e eu consegui captar clientes que são surdos, são da comunidade, que disseram que não encontraram outro lugar que pudesse atender eles da forma que eles merecem, da forma que é preciso. Um nicho aí que você já está captando e aí você Sim, já consegue atender. Exatamente. E eu acho que muita gente não sabe, mas a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Eles fazem parte. Aí muita gente, mas eu não conheço. Eles não saem de casa porque não tem como eles conversarem. Eles têm esse impedimento. E a maneira que esse impedimento, essa barreira é quebrada, a gente começa a ver. Eles podem sair tranquilamente por saber que vai ter um atendimento digno. Perfeito. Gostei muito de saber, viu? Olha só, pessoal, mais uma dica aí que a gente está dando. Em sala de aula, ela aproveitou a oportunidade de Libras e está aí colocando na prática para gerar negócios. E olha, Silvia Meira disse que inovação é quando gera nota fiscal. Então você está gerando nota fiscal aí a partir da sua inovação. Viviane, conta um pouquinho para a gente. Social media atua de uma certa forma também com inovação. Mas para você, enquanto empreendedora, qual a inovação que você acredita, que você aplica para que você possa gerar aí novos negócios? De forma semelhante ao que a amiga comentou, eu acredito muito na parte humana. A gente está vivendo um meio que está repleto muito de inteligências artificiais, coisas cada vez mais robotizadas. Então, eu acho muito interessante trazer o lado humano quando a gente trata com outros profissionais da área da saúde. Então, entender ele como um todo. Eu acho que isso daí é um dos principais pontos da inovação, respeitar a autenticidade da pessoa. Eu acho que é basicamente isso mesmo, assim. E também a questão de ser da saúde. Então, como eu tenho uma visão de uma pessoa que é da área, eu consigo entender mais não só o profissional, como também o paciente. Então, eu consigo traduzir esses dois mundos. Eu acho que a inovação também é isso, porque tem muitas agências de marketing que são pessoas só do marketing, mas quando você tem alguém que é dentro da área da saúde, tem um ponto a mais, tem uma inovação que a gente sabe que não é o caminho tradicional, né? Você terminar um curso de saúde e trabalhar com algo mais direcionado para marketing ou a parte criativa. Então, eu acho que isso daí é um ponto de inovação. Legal. Eu gostei muito dos contrapontos que vocês trouxeram, porque a inovação ela pode ser de várias formas. Então, a gente pensa muito que inovação ela pode estar vinculada à tecnologia, mas ela pode ser a processo, ela pode ser atendimento, então a gente pode inovar a partir do que já existe, mas tendo um olhar mais pontual, tendo um olhar mais atencioso. Então você trouxe aí, já tendo um olhar para a saúde, por ser da área da saúde, você aproveitou uma oportunidade de sala de aula para acolher novos clientes que têm o seu lugar ali de atendimento e você consegue ampliar a sua rede.
Então, meninas, agora eu ainda não tinha pedido para a Viviane fazer a propaganda. Quem tá aí, olha só, você que é empreendedor da área da saúde, tá precisando dar um up no seu negócio, Isso. escuta um pouquinho aqui, Vivi, conta, faz com que as pessoas te busquem, te procurem. Então, de falar das minhas redes sociais, Isso. meu Instagram é Viviane_social media, e inclusive eu tenho um cliente que é do Congresso Brasileiro de Farmacoterapia e Farmácia Clínica, que inclusive já estou fazendo a propaganda também para vocês se inscreverem, que vai ser maravilhoso, é um evento online. Esse é um dos clientes que eu mais tenho proximidade e dá para me encontrar também no TikTok. Eu também estou fazendo vídeos mais assim de conversas, mais longos. Quem sabe que o Instagram é um formato mais rápido e o TikTok é um formato mais longo. Sim. Então pode me encontrar também no TikTok, é viviane.socialmedia. E é isso, obrigada. Legal. Meninas, para a gente poder finalizar, queria que de uma forma bem livre, Mariana, conta para a gente aqui, os alunos que estão concluindo o curso de farmácia, que estão pensando em empreender, como você poderia inspirar esses alunos que estão finalizando o curso, estão com aquele sentimento, quero empreender, mas ainda estou com receio, como você poderia inspirá-los a entrar aí no mercado e abrir a sua farmácia, a sua drogaria? Durante todo o curso eu ouvi falar muito, minha mãe falava para mim que o profissional a gente constrói dentro da graduação, a gente constrói na faculdade. E quando eu estava na faculdade eu me envolvi em projetos de pesquisa, de extensão, e quando a gente sai é um desafio porque é algo novo, mas saber que está bem preparado para enfrentar aquilo é um diferencial enorme que a gente pode aplicar. E para quem está querendo aí empreender no ramo de drogaria, é muito bom, é muito gratificante, é muito satisfatório você ajudar o paciente que chega com uma dúvida lá na farmácia, pergunta para você, você desenvolve a conversa, o atendimento e tudo mais, e depois ele volta para agradecer o atendimento, que deu certo, as indicações que a gente pode fazer diante do nosso âmbito, que a gente está lá. Mas no empreendimento ele traz muita gratificação, muita volta e principalmente a gente como farmacêutico sendo donos de farmácia, porque a gente não tem uma visão apenas de empreendedores, porque a farmácia é um local de saúde, onde se deve se portar como tal, e não é só lucro que a gente visa. Obviamente para manter uma empresa tem que ter o lucro, tem que ter o faturamento, mas vai muito além disso, vai olhar o cliente como pessoa e não como apenas monetário. Está transformando a vida das pessoas, tocando a alma humana, sendo a alma humana, né? Exatamente. Viviane, inspira um pouquinho os alunos que estão concluindo, alunos de farmácia, que podem olhar outros campos, áreas de atuação da farmácia e dizer que é possível, né? Você exercer aquilo que você aprendeu na graduação e você se sentir realizado. Inspira um pouquinho, por favor, os nossos alunos. Então, falando diretamente agora com os alunos. Tudo bem não se enxergar logo após a graduação nos caminhos tradicionais que as pessoas dizem que tem que seguir. Esses são muitos caminhos possíveis de empreendedorismo, também se você quiser atuar na área clínica, são muitos caminhos, então não se prenda. E uma coisa que foi muito importante para mim na graduação foram os mentores que eu tive no processo, e os mentores foram justamente meus professores. Eu tenho uma relação muito boa com muitos professores da faculdade, dona Karine, então eu fico muito feliz com essa proximidade, e essa proximidade foi o que possibilitou que eu chegasse onde eu cheguei. Então, muitos conselhos, já conheciam também a área da saúde, conversavam comigo, Vivi, eu acho que essa área que você não estava pensando antes, talvez seja uma boa para você. Você tem esse perfil. Então, acho que outros profissionais e outros alunos talvez possam aplicar justamente essa dica, aproveitar ao máximo a estrutura da sua universidade ou faculdade, os professores, os colegas também, as experiências. Então, acho que até a Unifacisa trouxe alguns alunos para cá, Sim, não é mesmo? Então, sim. aproveitar essas experiências e participar. Eu acho que esses são os principais pontos para os alunos. Legal. Meninas, eu fiquei muito feliz em conhecer um pouco mais a história de vocês, trazer aí a experiência, inspirar, também ficar inspirada como vocês conseguiram olhar novos mercados. Quero agradecer demais. Obrigada, Mariana. Obrigada, Viviane. Obrigada, Karine.
por terem aceitado esse convite, estar aqui nesse grande evento, participando e fazendo história também em Campina Grande, porque a gente está fazendo história aqui no Centro de Convenções. E aí, para você que está acompanhando, o projeto Alumni da Unifacisa tem aí como propósito estar junto com você que já foi nosso aluno. Então, esteja junto conosco, acompanhe as nossas redes sociais, o portal do egresso são os alumnos e aproveite todas as oportunidades, tá? O podcast Unifacisa fica por aqui com essa edição.